Fala gatinhos, eu sou o professor Raoni Tales e hoje vamos falar de uma coisa muito comum aqui no Brasil, bala perdida. Você já deve ter se perguntado o que acontece se atirar com uma arma para cima. O projétil disparado pela arma retorna com a mesma velocidade que ele saiu? Quão longe esse projétil pode viajar quando disparado para cima? Ou ainda, quando caindo, esse projétil tem energia suficiente para matar uma pessoa? Se você quer saber essa e outras respostas, então não sai daí que eu volto já já. Então, meus queridos, várias pessoas já atiraram com a arma para cima, porém, poucas delas tiveram a sorte ou o azar de ouvir essa munição tocar o solo. Então, professor, afinal, o que acontece quando disparamos essa arma para cima? Posso logo adiantar a vocês que, de acordo com a perita criminal Eliane Baruch, com 14 anos de experiência, um tiro que cai do céu pode sim matar. Calculando o trajeto que o projétil percorreu no corpo da vítima, analisando sua posição na hora do impacto, é possível então descobrir que a morte veio de cima. Então, galera, esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira, como trabalhamos normalmente nas aulas de física do ensino médio, onde sempre consideramos a ausência de forças dissipativas, ou seja, forças que fazem o sistema perder energia, como a resistência do ar e o atrito. Essas situações são chamadas idealizadas e vocês já devem estar cansados de ouvir, em sala de aula o professor dizendo: desconsiderem o atrito, desconsiderem a resistência do ar, as forças dissipativas. Então é um sistema idealizado para as aulas de ensino médio. E a segunda parte, como realmente acontece com o ar, com a resistência do ar, influenciando nos resultados. Em uma situação idealizada, quando atiramos para cima, o projétil sai com energia cinética máxima e passa a converter essa energia em energia potencial gravitacional. Conforme ele vai subindo, sua velocidade vai diminuindo devido à ação da gravidade, que vai retardando o movimento, que vai freando essa munição, e essa energia vai sendo convertida em energia potencial gravitacional, que está relacionado com a altura. Quanto mais alto, mais energia potencial gravitacional esse projétil vai acumulando. Então vai havendo uma conversão, energia cinética baixa, potencial gravitacional alta e vice-versa. Nessa situação, consideramos que não há perdas de energia em outras formas, como em calor, por exemplo, porque é uma situação idealizada sem resistência do ar, sem atrito. Na altura máxima, toda a energia cinética inicial é convertida em energia potencial gravitacional e a partir daquele momento o objeto para de subir, ele subiu, chegou lá em cima, parou e agora vai começar a descer. Então tem toda a energia convertida em energia potencial gravitacional. E se não houve perda nenhuma, toda a energia cinética inicial foi transformada, foi convertida em energia potencial gravitacional final, beleza? Se usarmos as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, podemos calcular a altura máxima alcançada, o tempo de subida, o tempo total de subida e de descida, ou ainda a velocidade inicial do lançamento. Por exemplo, digamos que um projétil tenha sido lançado, tenha sido atirado de uma arma a uma velocidade inicial de 1080 km por hora. Se atirarmos com essa arma para cima, teremos que no final do movimento ele para, portanto sua velocidade final é zero. A gravidade está desacelerando a munição, portanto ela é negativa. Vamos considerar aqui que ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Se não há resistência do ar, então o tempo de subida deve ser igual ao tempo de descida. Portanto, sua velocidade inicial também deve ser obrigatoriamente igual à final. E mais uma coisinha, sempre que você está trabalhando com movimento, qualquer movimento, retilíneo uniformemente variado, os lançamentos, sempre a gravidade ela vai aparecer, por exemplo, em metros por segundo ao quadrado. A aceleração também sempre em metros por segundo ao quadrado, se não for um lançamento.
Então, se eu tenho metro por segundo ao quadrado, a minha velocidade obrigatoriamente também tem que estar em metro por segundo, tá certo, galerinha? Então, eu já sei que eu tenho que converter 1.080 km por hora para metros por segundo. Vou passar agora para o papel para poder vocês acompanharem essa continha aí, tá certo? Então, galera, se pegarmos a equação do Torricelli, tá aqui, ó, v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a distância percorrida. Tudo bem? Como dito anteriormente, a velocidade inicial é de 1.080 km por hora. 1.080 km por hora. Como está em km por hora, nós temos que converter. Divide esse cara por 3,6 e você vai chegar no valor de 300 metros por segundo. A questão, eu disse na verdade anteriormente que a velocidade final desse objeto é zero. Por que é zero? Porque quando chega lá em cima ele para de subir, não é assim? Então essa velocidade final aqui eu já sei que é zero. Aqui vai ser 300 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu também disse anteriormente que é menos 10, vezes a distância, que agora nós vamos chamar de altura, tá certo, galera? Essa aceleração aqui, ó, eu passei a chamar de gravidade e essa distância aqui eu passei a chamar de altura. Então vem para cá, eu tenho 0 igual a 3 ao quadrado, 9. Aí aqui eu tenho 2 zeros com mais 2 zeros, 4 zeros. 90.000, mais com menos, menos 20H. Ou 4,5 quilômetros. Essa é a minha altura alcançada. Tá certo, galera? Também podemos calcular o tempo de subida. Peguei agora a equação v igual a v0 mais at, a velocidade em função do tempo. Essa equação você pode chamar de vou ateu, vou voltar à tarde. Tem várias formas de chamar essa equação aqui, muito simples, né? É a equação da aceleração, tá certo? Tá certo, galera? Só que escrito de uma forma diferente. V final é 0, a inicial é 300, mostrei anteriormente. A minha aceleração é menos 10 e vou calcular o tempo de subida. Aqui tem uma observação importante, uma dica. A velocidade inicial, ela entrega o tempo de subida, ou o tempo de subida entrega a velocidade inicial. Como a gravidade aqui a gente trabalha como sendo 10 menos 10, então se saiu com 300 metros por segundo, dividido por 10, chega lá em cima em 30 segundos. Se um objeto sai com 600 metros por segundo, dividido por 10, chega lá em cima em 60 segundos. Se eu disser que um objeto demorou 45 segundos para chegar lá em cima, então eu sei que a velocidade de lançamento dele foi de 450 metros por segundo. Se ele demorou 5 segundos para chegar lá em cima, eu sei que a velocidade de lançamento foi 50. Então uma coisa entrega a outra. Se o tempo de subida foi 30, o tempo total é 30 de subida mais 30 de descida, porque o tempo de subida e descida são iguais, totalizando 60 segundos. Beleza, galera? Além de calcular a altura total alcançada por essa munição e o tempo de subida e de descida, o tempo total, ou o tempo só de subida, ou o tempo só de descida, eu também posso calcular a energia cinética desse projétil. Se eu sei que a energia cinética é dada por esta equação aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2. Eu sei qual é a velocidade com que ele sai. A velocidade com que ela sai é igual à velocidade com que ela chega. Então essa velocidade vale 300 metros por segundo. Eu sei que a massa de um projétil, se eu considerar que a massa vale 10 gramas, mas eu tenho que trabalhar em quilograma, tá certo? Então isso aqui é 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Se eu jogar tudo aqui, ó, aqui eu vou diminuir uma casa, tá certo, gente? Para ficar assim, ó, 1 vezes 10 a menos 2. Já tinha feito essa continha anteriormente, 90.000 dividido por 2. Aqui eu posso diminuir duas casas. Se eu diminuir duas casas, esse cara vai virar um 900 dividido por 2.
eu tenho 450 joules, que é uma energia, galera, altíssima e pode matar tranquilamente uma pessoa caso esse objeto caísse em uma situação idealizada, ok? E em uma situação real, professor, o que aconteceria? Então vamos lá. Agora, em uma situação real, quando a munição é disparada, ela imediatamente já começa a perder velocidade. Por conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional, como dito anteriormente, e por conta da resistência do ar no projétil. Como dito anteriormente, a desaceleração vai ocorrer até ele atingir a altura máxima, parar de subir e começar a descer. É muito importante falar e lembrar que a resistência do ar ela aumenta conforme há um aumento na velocidade. Então, para grandes velocidades, eu tenho grande resistência do ar. Por exemplo, você já deve ter feito um trabalho na feira de ciências, uma maquete na sua escola, no ensino médio, onde você precisou utilizar uma folha de isopor. Não já? Se você já usou, se você já precisou dessa bendita folha de isopor, então você sabe como é difícil transportá-la. Quanto mais rápido você tenta andar, pior fica. E você pega a folha e bota de lado, e o vento bate e ela vira, e você bota de frente e bota na cabeça. É horrível. Eu, particularmente, quando ia transportar essas folhas de isopor, eu colocava elas estiradas aqui no meu corpo e ia andando. Era a única forma, lentamente, de transportar essas folhas sem correr o perigo delas quebrarem. Quanto mais rápido você vai, maior é essa resistência do ar, né? Nas munições e em outros corpos isso também é válido. Um projétil bem balanceado, ele sempre vai cair com a base para baixo, que é o local onde está posicionado o centro de massa. Mas dependendo do desenho, dependendo de outros fatores, ela pode girar e pode cair sim com a ponta para baixo. Isso é um ponto muito importante no nosso estudo, porque o desenho da munição aerodinâmico faz com que ela corte mais facilmente o ar, apresentando uma menor resistência do ar e uma menor diminuição na sua velocidade. Se na descida ela cai com a parte inferior para baixo, isso vai aumentar a resistência do ar e vai diminuir a sua velocidade. Além disso, se a munição cai com a ponta para baixo, de acordo com a equação da pressão, que é força sobre área, como a área é muito pequena, a pressão exercida pela pontinha daquela munição vai ser enorme e isso vai ser muito mais prejudicial se levarmos em conta que essa munição pode atingir alguém, já que quanto maior a pressão, mais fácil vai ser dessa munição penetrar o corpo. Por exemplo, você já tentou se furar com o próprio dedo? Pega o seu dedo e aperta sobre o seu corpo. Você consegue se furar? Não consegue. Porque embora o seu dedo seja fino, a área de contato ela é muito grande. E embora você pode botar a força que for, você não vai conseguir se furar. Mas se você pegar uma agulha, uma pequena agulha, o menor esforço provocado já vai ser suficiente para furar a sua pele e sair uma gotinha de sangue. Você nem precisa colocar 1/10 de força que você está fazendo aqui para conseguir se furar, já que eu tenho uma ponta bem fininha, área bem pequenininha, pressão enorme exercida naquele ponto, como o mosquito, que tem um bico tão fininho, que ele nem precisa fazer tanta força para conseguir sugar o seu sangue. Durante a descida, essa bala vai aumentando sua velocidade, até que atinja uma velocidade que nós chamamos de velocidade terminal. Ela atinge essa velocidade quando a resistência do ar para cima se iguala com a força gravitacional que a puxa para baixo. Aí elas se eliminam de acordo com a primeira lei de Newton. Se a restante das forças for igual a zero, o corpo permanece com velocidade constante. Então ele para de aumentar a sua velocidade e passa a cair agora com velocidade constante. Enquanto ele está caindo, antes dessas forças se igualarem, a força gravitacional que puxa para baixo é muito maior do que essa resistência do ar para cima. Isso faz com que ela vá aumentando sua velocidade ao longo da queda. Isso é importante falar, porque se não ocorresse essa igualdade nas forças, o objeto iria atingir velocidades altíssimas, podemos dizer até próximas à velocidade da luz, dependendo de onde ele caísse. Então essas forças se igualam e o objeto chega no limite, chamado de velocidade terminal, e passa a cair com velocidade constante. Em 1920, o exército americano realizou vários experimentos
na tentativa de determinar a velocidade final de um objeto em queda. Os testes foram feitos em uma plataforma em um lago próximo a Miami, Flórida. A plataforma tinha 3 metros quadrados e uma fina camada de metal acima do atirador. A arma foi ajustada para cima, de modo que os projéteis disparados caíssem na plataforma ou o mais próximo da plataforma possível e que pudesse ser ouvido quando esses projéteis atingissem ou a plataforma ou a água. Foram disparadas balas de um calibre .30, com velocidades de aproximadamente 700 metros por segundo ou 2.520 km por hora. Utilizando alguns dados, eles conseguiram calcular que a munição atingiu 2,7 km de altura, demorou 18 segundos para subir e 31 segundos para retornar ao solo, totalizando 49 segundos. Só para vocês terem uma ideia do que a resistência do ar faz com o projétil durante o voo, se o calibre .30 fosse disparado no vácuo, ou seja, sem resistência do ar, ele subiria 25 quilômetros, demoraria 70 segundos para subir, mais 70 segundos para descer. E ele retornaria com a mesma velocidade que ele saiu, 2.520 km por hora. O vento também tem uma influência importantíssima de onde esse projétil vai cair. Um vento de 8 km por hora pode deslocar essa munição em até 110 metros do local de disparo. É muita coisa. Além disso, o vento ao nível do solo sopra de uma forma totalmente diferente que a 3 km de altura. Por isso, não surpreende ser tão difícil determinar com precisão em que local um projétil disparado para cima vai cair. Dos mais de 500 disparos realizados, apenas 4 caíram na plataforma e um disparo caiu em um barco próximo à plataforma. Os resultados desse experimento constataram a velocidade final de 329 km por hora, a velocidade terminal com que essa munição caiu na plataforma ou no lago. E isso corresponde a energia suficiente para causar danos sérios ao corpo humano. Enfim, professor, um projétil disparado para cima pode matar? Existem vários estudos a respeito desse tema e eu vou trazer aqui alguns para vocês. Primeira coisinha e mais importante, embora eles retornem com pouca energia, temos que lembrar que o alvo principal, quando esse projétil está caindo verticalmente, o alvo central, caso ele vá atingir o corpo humano, é a cabeça. O projétil disparado diretamente em uma pessoa pode atingir uma grande área. Eu posso atingir áreas vitais ou não vitais. Já para um projétil em queda vertical, a área para ele atingir é significativamente menor, porém tem como alvo central a cabeça, que é um ponto vital. Em um dos estudos com 118 pacientes vítimas de projéteis em queda livre, verificou-se que 77% deles foram atingidos na cabeça. Desses 77%, a taxa de mortalidade foi de 32%, significativamente maior do que para todos os outros ferimentos por tiros em geral. Acima de 200 km por hora, verificou-se nesse estudo que essa bala já é capaz de fraturar ossos, inclusive do crânio. Muitos fatores podem influenciar na nossa indagação inicial. Tipo de cano, da bala, condições atmosféricas, mas para efeitos didáticos, um hipotético tiro de 38 para cima alcançaria 742 metros de altura e quando em queda livre atingiria uma velocidade terminal de 270 km por hora. Outra coisinha importante, galera, que vai influenciar na nossa resposta é o ângulo com que essa arma foi disparada, se literalmente na vertical ou se com algum ângulo aqui em relação à horizontal, 90 graus ou algum outro ângulo. O químico americano Lucien Eng, ex-diretor do Laboratório Criminal de Phoenix, afirma que para perfurar o corpo,
A munição precisaria atingir pelo menos 350 km por hora. Porém, a situação complica quando temos ângulos menores de disparo. O projeto vai traçar um arco no céu, sem chegar a ser uma parábola, e boa parte da energia inicial, da velocidade inicial desse projeto vai ser conservada. Então ele vai ter uma velocidade final ao atingir um alvo muito grande. Para piorar, como a bala sai girando do cano, ela fura o ar como se fosse uma broca e acaba caindo com a ponta virada para baixo. A munição de um revólver calibre 38 pode sair com uma velocidade aproximada de 1000 km por hora. Já a de um fuzil AR-15 é disparada a aproximadamente 3.500 km por hora. Mesmo que elas percam metade da velocidade quando atirada com um certo ângulo, o tiro dado com essa certa inclinação pode ser sim fatal. Um relatório produzido nos Estados Unidos sugere que uma bala viajando a 61 metros por segundo, ou seja, 220 km por hora, pode sim penetrar o crânio humano, causar sérios, graves danos e ou até a morte. De acordo com um estudo de 1962, uma munição do calibre .30 pode atingir velocidades finais de aproximadamente 330 km por hora quando disparadas verticalmente. Relatórios de Porto Rico, onde celebrações com tiros para o alto são muito populares, indicam que em média 2 pessoas morrem e 25 ficam feridas nas noites de Réveillon. Comemorações com tiros no Kuwait, depois do fim da Guerra do Golfo em 1991, causaram 20 mortes. Acidentes como esse levaram a campanhas e proibição contra tiros para o alto em países como Sérvia, Macedônia, Jordânia e em vários locais dos Estados Unidos. É importantíssimo alertar que disparar arma de fogo, ainda que para o alto, é crime no Brasil, de acordo com a Lei 10.286 de 2003. É importante também lembrar e falar para você que não incentivamos em momento nenhum o uso de armas. Tudo trabalhado aqui, tudo dito aqui, é puramente para a gente abordar a física e ter mais cuidado com esse tipo de coisa. Atirar para o alto pode ser uma eficiente forma de repelir ameaças, porém ainda assim é perigoso e proibido. Eu mesmo já passei por uma situação onde presenciei com a minha mãe uma munição caindo no telhado de nossa casa. Quebrou a telha e parou na madeira do telhado. Caso tivesse atingido ou eu ou minha mãe, com certeza poderia ter causado um dano mais grave. Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha com os amigos, divulga o nosso trabalho. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então fica em paz e até o próximo vídeo. Abraço, valeu!